Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Companheiro Espírita. Eu sou Yuri Castro e serei seu companheiro nesta jornada em que estudamos, refletimos e aplicamos os conhecimentos do Espiritismo. Se você gostar do que ouvir, siga as nossas páginas, veja os nossos episódios todas as segundas-feiras e mande esse podcast para alguém também. E no episódio de hoje vamos estudar um dos capítulos mais profundos talvez e desafiadores de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede Perfeitos, que é baseado naquela passagem que o nosso mestre fala: Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, encontrada no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Este é um convite sublime, mas que nos leva a uma pergunta inevitável: é possível alcançar a perfeição? E mais, o que Jesus queria dizer com isso? Vamos aprender juntos? Bom, primeiramente é importante a gente salientar que logo no início do capítulo, Allan Kardec nos convida a compreender a perfeição não como este algo absoluto, mas como um caminho de progresso moral e espiritual, baseado nas palavras do Cristo. Porque, pela lógica, se fosse nos dado, nós, as criaturas do Criador, a chance de sermos perfeitos tanto quanto o nosso Criador é perfeito, porque nós sabemos que Ele é perfeito, a criatura então se tornaria igual ao Criador, o que neste caso é inadmissível. Mas Jesus falava a pessoas naquele momento que não tinham essa compreensão. Então ele se limita, segundo Allan Kardec, a apresentar um modelo e a dizer para aquelas pessoas: se esforcem para alcançar este modelo, como por isso que ele falou, como é o vosso Pai que está nos céus. Os espíritos superiores nos ensinam em O Livro dos Espíritos que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Às suas custas é que eles, os espíritos, se instruem e progridem, passando pelas diversas fases da vida corporal. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, a perfeição é uma meta, não um ponto de partida. Jesus não exige que sejamos perfeitos agora, mas que nos esforçamos continuamente para nos aproximar dessa perfeição. A perfeição, portanto, é uma obra que se realiza passo a passo por meio do trabalho, da dor e do tempo, sob a luz do amor divino. Ainda no mesmo capítulo, Kardec vai incluir um dos textos também muito inspiradores de todo o Evangelho, o homem de bem. Ele descreve o modelo de quem vive esse Evangelho do Cristo não apenas nas palavras, mas nas atitudes e naquela transformação interior, aquela transformação moral tão importante. Kardec vai dizer que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou nenhuma lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, olha que interessante, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que gostaria que lhe fizessem. E aí ele continua, então, Allan Kardec, elencando alguns pontos deste homem de bem, o verdadeiro homem de bem, quando ele comenta também que este homem de bem tem fé em Deus, na bondade de Deus, na justiça e na sabedoria do Pai, tem fé no futuro, por isso acaba colocando os bens espirituais acima dos bens temporais. Algo tão difícil, não é verdade? Sabe também que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita. Este homem de bem também é caridoso, é benevolente e por aí vai. Eu recomendo bastante a leitura deste capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo para essa lista completa. Mas aqui, dada a limitação do tempo, só queria trazer alguns itens para que nós possamos ver como que esse homem de bem é essa pessoa transformada moralmente que age pelo bem não só através das palavras, mas também através do pensamento e das ações. Kardec pinta para nós o retrato
de um ser humano em progresso moral, ainda imperfeito, claro, mas caminhando na direção do bem. E não é um ideal distante, mas um guia prático para as nossas escolhas diárias. É muito importante salientar, meus amigos e minhas amigas, que a perfeição espiritual, entre aspas, a perfeição, não acontece de um dia para o outro. Muito de nós travamos batalhas silenciosas contra o orgulho, contra a impaciência, contra a inveja, contra o egoísmo. Mas é essa luta que indica o progresso, é como que nós estamos nos esforçando para combater essas más tendências, o que, voltando aqui para a fonte original deste episódio, capítulo 17, de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando o autor Allan Kardec vai dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita, ou seja, aquela pessoa que se diz espírita mesmo, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, que são dois itens que, apesar de serem distintos, eles andam de mãos dadas, essa transformação moral e os esforços que emprega para domar aquelas inclinações que ainda são reminiscentes de um espírito ainda em evolução, um espírito ainda muito imperfeito, como aquele espírito que age no orgulho, que só age no egoísmo. E é muito interessante essa passagem, eu creio que o Allan Kardec escreveu, porque ele comenta sobre o esforço, ele não comenta sobre a perfeição. É esse empenho, então, diário, esse sincero desejo de se auto-melhorar, que vai nos colocar invariavelmente no caminho do bem, no caminho da luz. E quem melhor para nós observarmos sobre o caminho da luz do que o nosso querido Mestre Jesus, o modelo e guia da humanidade, como nos ensinam os Espíritos no Livro dos Espíritos, questão 625. Sua vida é o exemplo mais puro da perfeição moral em ação. Humildade, perdão, serviço ao próximo e amor incondicional, até naquele momento tão difícil da crucificação. Quando ele lavou os pés dos discípulos, por exemplo, mostrou que a grandeza está em servir. Quando perdoou os algozes na cruz, mostrou que o amor verdadeiro não guarda ofensa alguma. Seguir Jesus, seguir este que é o caminho, a verdade e a vida, portanto, é buscar a perfeição, palavra relativa aqui, não pelo orgulho de ser melhor simplesmente, mas pela alegria de se aproximar da luz, pela alegria de saber que estamos caminhando para frente, estamos nos auto-melhorando e cada vez mais estaremos aptos a praticar a lei de caridade, a lei de amor e contribuir com o nosso Criador neste universo, nesse mundo tão belo. Podemos pensar que se essa perfeição relativa ela é construída passo a passo, temos que enxergar o espírito como imortal e como tendo outras oportunidades para continuar o seu aperfeiçoamento. Com certeza, como nós até comentamos em um episódio anterior deste próprio podcast sobre a lei de reencarnação. Essa lei de reencarnação, meus queridos amigos e amigas, é o instrumento divino do progresso. A perfeição não é exigida em uma única vida, mas construída em muitas. Seria impossível acharmos que vamos simplesmente com uma encarnação, com algumas dezenas de anos, fazer essa transformação moral do espírito que leva muitos e muitos anos. Até mesmo em O Livro dos Espíritos, nós vamos aprender que em cada nova existência, o espírito dá um passo para diante quando soube aproveitar a existência anterior. Logo, cada encarnação é essa oportunidade de aprendizado, essa oportunidade de melhoria, e até mesmo os erros fazem parte da caminhada, desde que deles tiremos as lições e melhoremos. Porque ninguém passa nessa vida sem errar, a não ser o Mestre, que foi um espírito crístico que passou por aqui, mas todos os outros passam com erros, e nós também. Mas nós temos que nos esforçar para virar aquele homem de bem, para virar aquele verdadeiro espírita e aprender com os erros.
O Espiritismo é uma filosofia de ação. Não basta a gente ficar só aqui admirando os ensinamentos, refletindo. Nós precisamos viver o Evangelho. Então, eu queria trazer aqui, como de costume, algumas formas de aplicar esse convite à perfeição que Jesus fez. Podemos criar, primeiramente, um hábito diário, uma pequena revisão antes de dormir. Em que momentos hoje eu agi com amor? Onde ainda preciso melhorar? Talvez com essas duas perguntinhas já são suficientes para nos colocar no caminho reto. Esse autoexame, então, é um exercício de uma alma consciente. Podemos pensar também que a perfeição, ela se inicia no pensamento, então na forma de pensar. Cultivar pensamentos elevados, generosos, compreensivos, é um ótimo primeiro passo para essa harmonia interior. O próprio Kardec nos fala, o homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Então, antes de nós cairmos no julgamento de alguém, podemos fazer uma breve pausa na nossa própria mente e perguntar: o que eu posso compreender ou aprender com essa situação? E quando nós enfrentamos talvez um desafio ou um fracasso nos nossos próprios pensamentos, podemos cultivar algo como: essa dificuldade é um convite à perfeição moral, é parte da minha jornada evolutiva. Nós podemos também aplicar essa questão da perfeição na forma de falar, porque nós já comentamos até aqui como que a palavra é uma força criadora. A palavra pode ferir, pode curar, pode abater, pode levantar. Então, ser, entre aspas, perfeito, no sentido evangélico, é aprender a usar a palavra para o bem. Tal qual o nosso querido apóstolo dos gentios falou na sua carta aos Efésios: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas só a que for boa para edificação. Então, uma aplicação prática aqui da palavra é nós transformarmos o hábito da crítica em um exercício de estímulo e bondade. Então, em vez de apontar erros, vamos valorizar verbalmente os esforços e semear a esperança no coração dos outros. Podemos também trabalhar esse melhoramento na nossa própria forma de agir, porque Jesus nos ensinou a perfeição do amor através das ações também. Então, cada gesto de paciência, de perdão, de ajuda é um degrau na nossa escada evolutiva. Lembremos do que Kardec falou no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Olha só que interessante. Então, a aplicação prática disso talvez seja um simples ato de gentileza, porque nós sabemos que um ato desse, que parece pequeno muitas vezes, pode ter um poder espiritual imenso, especialmente quando é feito sem esperar nada em troca. Jamais conseguiremos mensurar quão bom é um ato que aparentemente pode ser pequeno, mas quando feito com amor, se torna uma semente de luz. Então, meus queridos amigos e amigas, ser perfeito, como nos convida o Mestre, não é ser impecável, é ser sincero no esforço, constante no bem e paciente na caminhada. É transformar cada desafio em degrau, cada dor em aprendizado e cada relação em oportunidade de amar mais. O lema do verdadeiro discípulo do Cristo é o progresso, lento, mas firme. E assim terminamos o nosso episódio do podcast Companheiro Espírita de hoje, em que nós estudamos o Sede Perfeitos. Eu espero que tenha sido útil, espero que nós saímos daqui inspirados, com a coragem de recomeçar todos os dias, com fé no futuro, com a confiança no amor de Deus. Que possamos caminhar um pouco mais hoje do que ontem, amando, servindo e aprendendo. Até o nosso próximo encontro. Fique em paz, siga amando e caminhando com fé. Com amor fraterno, seu companheiro espírita.